Bom, gente, agora a gente vai ver o último tipo textual, que é o descritivo. Tudo bem? Então, qual é a função do texto descritivo? Para que serve o texto descritivo? Bom, gente, eu sei que é meio óbvio que é para descrever, né? Mas vamos colocar aqui para descrever, só para vocês lembrarem, justamente para caracterizar, né? Permitir, ou seja, dar recursos para caracterizar algo. Então, descrever, caracterizar, né? O texto descritivo, ele funciona para isso mesmo. E onde a gente encontra, então, né, esse tipo de texto? Nós encontramos, gente, em artigos, por exemplo, de geografia, né? Vou colocar geográficos aqui, que precisam descrever, então, o solo, ou mesmo em relatórios, né? Relatório, gente, é literalmente descrever uma atividade, descrever algo que você fez, né? Muitas vezes você precisa descrever isso de uma maneira mais, formal, né? Mais formalizada, ou você pode descrever também as suas atividades do dia, como, por exemplo, acontece no diário, né? Vou até colocar aqui como exemplo, como acontece no diário, que também é um gênero, né? Também pode acontecer, gente, no laudo pericial, que alguém precisa descrever, então, né? O que aconteceu, por exemplo, com aquela pessoa que faleceu, ou então com uma cena de um crime, né? Enfim, tem todo um laudo aí da perícia, né? Ou seja, o que aconteceu ali naquele momento, tem toda uma descrição. Então, qual é a estrutura, gente? A estrutura típica desse tipo textual. Bom, mais do que nunca aqui a gente não tem uma estrutura específica, mas a gente tem elementos estáveis, ou seja, ou não tem, né, na verdade, a gente vai ver isso, elementos estáveis, ou na verdade a falta deles. Por quê? Porque a estrutura típica, ou seja, alguma das características que você encontra, então, no tipo textual descritivo, é justamente a falta de passagem do tempo, ou seja, então vamos colocar aqui estático, né? Então, na descrição, a gente não tem não tem elementos, pode ter elementos, mas não é obrigatório, né? São elementos mais estáveis, mas a gente não tem, então, passagem do tempo, né? A gente não consegue definir a passagem do tempo através da descrição do tipo textual descritivo, né? Ele é estático, tudo bem? Outro ponto importante é que essa descrição, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, né? Então, a gente pode descrever fisicamente uma pessoa, assim como você pode descrever psicologicamente, ou seja, o que você sentiu, né? Eu posso falar para você assim, olha, meu pai é uma pessoa muito amorosa, ele é uma pessoa muito carinhosa, ele é uma pessoa muito cuidadosa. Isso tudo eu não consigo ver fisicamente, né? Eu consigo ver fisicamente, por exemplo, que meu pai é alto, que ele tem cabelos pretos, que ele tem olhos pretos, né? Então, a minha descrição, ela pode acontecer tanto de forma física quanto de forma psicológica. Inclusive, gente, um outro lugar, né, um outro gênero é no romance de novo. Por quê? Porque a gente vai ter a descrição de personagens, né? Então, dentro de um romance, a gente pode ter a narração e pode ter a descrição. Por quê? Porque a gente vai usar a descrição para descrever os personagens, tudo bem? E quais são as características, então, linguísticas, né? Vamos colocar aqui. As características linguísticas, então, para esse tipo textual. É muito parecido com a narração, né? Com a narrativa, com o tipo textual narrativo. Por quê? A gente pode ter, então, o uso da linguagem denotativa. Quando você vai fazer um relatório lá da faculdade, né, um relatório de trabalho, você precisa ser mais objetivo e mais claro, assim como você pode ter também a linguagem conotativa, né, quando você vai fazer uma descrição. Você pode usar figuras de linguagem, por exemplo. Sabe lá em Iracema, quando o autor descreve, né, essa personagem como a virgem dos lábios de mel, né, ela poderia até ser uma virgem, mas ela não tem literalmente lábios de mel. Ele quer dizer que os lábios são macios ou que são bonitos, né? Enfim. Então tem toda uma descrição que pode ser conotativa, ou seja, que ela pode ser feita a partir de figuras de linguagem, tá? A pessoalidade também é variável, gente, como a gente viu lá
no texto narrativo, né? Então, a pessoalidade, ela pode ser variável, porque também varia de acordo com quem está descrevendo, né? Quem está, então, caracterizando. Então, pode ser uma coisa pessoal, por exemplo, eu posso falar, ai, olha, eu vi um garoto na rua, ele era lindo, ele tinha os olhos claros, ele tinha o cabelo claro, ou então, eu vi um garoto na rua muito lindo, ele tinha os cabelos escuros, ele tinha os olhos escuros. E a pessoalidade varia, porque ao mesmo tempo alguém pode descrever aquela pessoa com traços comuns, né? Pode falar, olha, olhos azuis, cabelos louros, 1,78 m, enfim. E eu posso descrever de outra forma, né? Eu posso ser muito mais pessoal. Falar, olha, eu gostei mesmo, eu reparei nele, porque ele tinha um sorriso maravilhoso. Por quê? Porque eu gosto de sorrisos, né? Então, assim, a descrição... Eu estou dando uns exemplos mais simples, gente, mas é só para vocês entenderem que esse tipo textual descritivo, ele também tem essa pessoalidade variável. Eu posso ser mais pessoal quando eu estou descrevendo algo, né? Principalmente quando não se trata, por exemplo, de um relatório de um trabalho ou de algo assim que exige uma formalidade maior. A linguagem também pode ser variável, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a gente pode, da mesma forma que nós podemos escrever um relatório para um trabalho ou para o trabalho, né, que exige então uma formalidade maior, da mesma maneira a gente pode descrever alguém numa conversa, enfim. Então a linguagem também é variável, tá? Agora eu trouxe um exemplo para vocês e eu vou colocar aqui. Na verdade, nem precisa escrever porque são exemplos bem tranquilos. Eu trouxe 2 exemplos para vocês que magicamente vão aparecer aqui, né? Um exemplo de 2 tipos de descrição. O primeiro é de uma crônica de Fernão Lopes, que diz o seguinte: Crônica de Dom João II. Foi ao rei Dom João, homem de corpo mais grande que pequeno, muito bem feito, e em todos seus membros muito proporcionado. Teve o rosto mais comprido que redondo, e de barba em boa conveniência povoado. Teve os cabelos de cabeça castanhos e corredios, porém em idade de 37 anos na cabeça, e a barba era já muicão, de que mostrava receber grande contentamento. Então a gente tem uma descrição física, né? Aí a gente tem, então, os cabelos castanhos, né? A gente tem descrição da barba, do cabelo, do rosto comprido, né? Enfim, a gente tem uma descrição aí física, tudo bem? Por quê? Pode ser uma linguagem mais formal, pode ser uma linguagem mais padrão, né? Mais culta? Pode. Nesse caso aqui, a gente tem uma linguagem que é padrão, né? Uma linguagem que todo mundo entende, não tem muito uso de gírias nem nada, mas tem regionalismos, porque a gente está falando de alguém que é português, né? Então ele fala aí, cabelo, a barba já era muicão, né? O que isso significa? Significa que a barba já era muito branca, né? Então a gente tem sim alguns regionalismos, tem algumas não informalidades, mas tem algumas gírias, enfim. E a próxima descrição, né? A gente viu uma descrição física, até vou colocar aqui para vocês, que o exemplo 1, então, aqui, é de uma descrição física, tá? Agora vamos para o exemplo 2, que vai aparecer ali na sequência. Vamos ler, olha. Orgulho e preconceito. Com certeza vocês já devem ter escutado falar, né? Que é uma obra muito conhecida. Mr. Bennet era um misto tão curioso de vivacidade, humor sarcástico, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos juntos tinha sido insuficiente para que a sua esposa lhe conhecesse o caráter. O espírito de sua mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora dotada de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Então, gente, o que ele está falando aí? Ele está fazendo uma descrição, né, psicológica. Ele não está falando de traços físicos, de algo que nós podemos ver, né? Ele está falando do jeito da pessoa, olha. O espírito de sua mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora que se aborrecia de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Algo que você não consegue ver, né? Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. A única preocupação da sua vida era casar as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidades. Então, a gente tem aí, então, uma descrição, né, que é psicológica. Não é de algo que você pode ver, né? A gente tem, então, uma descrição de algo que você precisa imaginar. Não é algo palpável, né? Apesar de você saber, então,
como ela é, né? De você saber o que quer dizer uma pessoa carinhosa, o que quer dizer uma pessoa bondosa, mas você não enxerga isso não é físico. Então, é uma descrição psicológica, tudo bem? Então, esses são os tipos textuais, gente, só para vocês entenderem, os gêneros são são os textos materializados, é algo que você pode ver, é algo palpável. O tipo textual são os recursos, né, que estão presentes nesses gêneros. Ou seja, a sua redação de vestibular é um gênero e o tipo textual é a dissertação e a argumentação, que são as habilidades, as capacidades cognitivas, segundo Marcuski, né, sobre esses 4 tipos, que são os mais usados, né? Então, de uma forma geral, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula.